Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esta é a segunda edição do Conheça Moeda. Hoje a gente está aqui em São Caetano, Moeda Velha, na antiga casa de fundição das moedas clandestinas da coroa portuguesa. Neste local acontecia a fundição dessas moedas, mas eles não pagavam os impostos, o quinto dos infernos, é isso mesmo, para a coroa portuguesa. E nesta edição você vai saber tudo, muita história e cultura sobre esse patrimônio cultural de Moeda. O meu pai contava, ele já é falecido, ele contava que em 1706 os portugueses apareceram aqui, vieram, construíram esse casarão para fabricar moeda de ouro, porque na região aqui encontrava muito ouro, era fácil de encontrar o ouro. E aí eles faziam as moedas e vendiam, levava para Portugal, vendia clandestinamente, para não pagar a quinta parte do imposto, do ouro, a quinta parte do ouro que tinha que dar para o rei de Portugal. Era da seguinte forma, era o ouro, o metal que tinha era ouro, não tinha outro metal. Então eles começaram a cunhar o dinheiro, as pratas de ouro, em lugar de qualquer outro minério. Essa fazenda chamava Fazenda da Boa Memória. E Inácio foi o idealizador para essa construção. Na época, nós tínhamos um comendador, que hoje é como se nós conhecêssemos como um governador. Ficava em Sabará. E lá em Sabará, que era então a forma da arrecadação do tributo que nós tínhamos na época como o quinto. A moeda começou aqui. Moeda começou aqui. O nome já diz, né? E portanto, o pessoal aqui ainda fala até hoje estação de moeda, porque quando veio a estrada de ferro, foi tendo as estações, Moeda é uma delas, e que depois emancipou. Então lá, antes de ser cidade de Moeda, era estação de Moeda. E aqui é São Caetano da Moeda ou Moeda Velha. Isso prova que começou aqui, né? Nós estamos na região perto de Ouro Preto. Então, a região de Minas Gerais, a primeira a ser explorada foi a região de Ouro Preto e Mariana. Então, nós tínhamos grande extração de ouro em Ouro Preto. Isso por volta dos anos de 1650 até 1730. Esse ouro era extraído na região e era levado para os sítios em Paraty, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Lá nós tínhamos as fábricas de moedas, onde fundiam essas moedas. Esses ouros eram levados por mulas até Paraty, porquanto teriam que pagar a coroa. Então ficava um quinto, que era 5% para a coroa portuguesa. Diante dessas circunstâncias, para eles então não mais pagarem o quinto, começaram a ter a ideia sobre o fato de construírem uma casa de moeda onde poderiam cunhar essas moedas sem ter a necessidade de pagar esse fisco, a coroa. Então, o que ocorria é que nós estamos numa região onde que você verifica que nós estamos abaixo da serra, que hoje é conhecido como Serra da Moeda. Então, como nós estamos abaixo, geograficamente, o que ocorrera? Eles desviavam o caminho dessas mulas para que o ouro não fosse para as fábricas em Paraty, que eram as indústrias que poderíamos encontrarmos assim, em Paraty, e então foi construída essa Casa da Moeda. Naquela época, não existia ferramenta para nada. Era tudo feito pelos braços dos escravos. E como que eles colocaram essas pedras lá em cima? Uma pedra dessa pesa mais de 10 mil quilos. Mais de 10 toneladas, essas maiores aqui. Como que eles conseguiram? Isso que a gente fica pensativo, porque não tinha guindaste, não tinha trator, não tinha pá mecânica, não tinha reto escavadeira, não tinha nada. Era o braço de um homem mesmo. Essa Casa da Moeda, ela foi construída com toda infraestrutura que existia
também nos sítios em Paraty, onde nós tínhamos toda uma organização. Aqui nós tínhamos padre, contadores, os escravos, tínhamos toda uma infraestrutura para realmente termos como então fundirmos essas moedas. Sei falar que aqui tem um subterrâneo até lá embaixo que levava lá na usina. Eu conheço as vestígios. Vejam bem, esses buracos não são exatamente para que eles tivessem vistas para quem estivesse chegando, porque os fortes eram construídos mais a distantes. Aqui nós estamos no centro da construção. Eram para passagem dos materiais que eram o ouro e outros materiais necessários para a fundição da moeda. A questão do quinto dos infernos é que, em razão de ter que pagar o imposto à coroa, que era um quinto, e aí houve até as questões da própria Inconfidência Mineira, foi com esta revolta de pagar um tributo que eles, então, chegou-se a questão de que quinto dos infernos, que eles vão para o quinto dos infernos em vez de eu pagar esse tributo, que era altíssimo para a época, para somente os portugueses se vantajarem deles. Agora agora eu lembrei de uma coisa, tinha um túnel aqui e saía lá embaixo, lá no outro sítio de baixo lá, passava por dentro do chão. E o meu pai achava que esse túnel era para fugir de quando fosse descoberto, porque quem estava tirando o ouro clandestinamente, vendendo esse ouro clandestinamente e não pagando imposto, então tinha que estar sempre prevenido. Essa Casa da Moeda, ela tinha a sua finalidade de então cunhar as moedas e não pagar o fisco. Mas então o comendador ele não tinha esse conhecimento. Na verdade, dessa casa, toda a historiografia que a gente conseguiu organizar é que não era somente uma pessoa, tinham sócios. E então, havendo uma disputa entre os sócios que construíram essa casa da moeda, foi que o seu sobrinho, revoltado com situações que não tiveram organizações internas, foi até o comendador e assim o revelou sobre essa casa. E desta revelação é que houve então a vinda para destruí-la.